Muito bem, Leandro. Boa sexta-feira para ti e para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Chegamos ao último dia de 2021. E que ano em que reservou algumas emoções, tanto para o lado do Internacional, quanto para o lado do Grêmio, do Atlântico, do Ipiranga, das coberturas que fizemos com o Rally, das Olimpíadas e tantas outras. Nós chegamos agora e colocamos o ponto final nesse ano, mas que teve em sua retrospectiva, e principalmente para o lado de Grêmio Internacional, algo que não foi tão positivo assim. Do lado do Inter, ontem, uma entrevista reveladora que concedeu o presidente Alessandro Barcelos à Rádio Bandeirantes e realmente admitiu que o ano do Internacional foi um ano abaixo da linha do medíocre, um ano insuficiente. Ele falou bastante a respeito dessa mudança da troca do Abel Braga, que estava em 2021 até o início de 2021, em janeiro, ainda da temporada de 2020, que se prolongou por conta da pandemia, e dessa mudança, dessa alteração, claro, uma promessa de gestão, mas ele insistiu, junto com ele, João Patrício Hermann, e bancaram Miguel Ángel Ramírez na troca por Abel Braga, e ele admitiu que, de fato, foi um fracasso. Ele falou sobre diversos temas, eu quero pontuar, assim como fiz ontem, em relação a Romildo Bolzan. Por que Alexander Cacique Medina não será Miguel Ángel Ramírez? E, segundo o presidente, ele disse, pela proximidade na forma de jogar com aquilo que o Internacional estava fazendo anterior a Miguel e também do trabalho do Diego Aguirre. É um pouco mais próxima a forma de trabalhar, não tão distante, quando aqueles conceitos e aquele entendimento de futebol do Miguel Ángel Ramírez, que até pode ser coerente, mas que não deu certo no Internacional. Não vamos pegar todo o trabalho do cara e jogar no lixo. No entanto, é preciso dizer isso. O Alexander Medina tem um trabalho que é um pouco mais similar, até mesmo com aquilo que se vê no Brasil. Isso foi o que disse Alessandro Barcelos. Reconhecimento por onde passou, ora, até surpreende, porque é um técnico que tem pouco mais de 4 anos, um técnico que começou a trabalhar no mercado recentemente, mas tem, pelo menos segundo o que diz o presidente, um reconhecimento por onde passou. E, de fato, esse último trabalho, por exemplo, no Tajeres, onde ele conseguiu uma 3ª colocação, brigando com grandes clubes no cenário argentino, com River, Boca, Racing, entre outros, é preciso, de fato, dar mão à palmatória pelo que faz El Cacique Medina. Mas é preciso ter calma. Capacidade de liderança no vestiário. Isso é algo que o Diego Aguirre poderia até questionar se tinha ou não. Porque o Diego Aguirre, todo mundo sabia do comportamento dele nas coletivas, nas apresentações, na exibição à beira do gramado. Um técnico que se mostrou intransigente com o momento do Internacional. Não sei. Mas sim de aceitar passivamente algumas situações que aconteceram, e principalmente nessa reta final. Então, o Cacique Medina, isso foi algo dito, inclusive pelo próprio diretor executivo do Internacional, o CEO Paulo Brax, ainda na segunda-feira, reforçada agora, nessa tarde de quinta-feira, em entrevista à Rádio Bandeirantes, do que disse Alessandro Barcelos, de que o Cacique Medina ele tem um perfil, ele tem uma personalidade que muito agrada ao Inter, que tinha na sua primeira intenção fazer uma investida a Felipe Melo. Um jogador que sim demonstra intransigência quanto aos maus resultados, que se indigna diante do fracasso, que tem esse potencial de liderança no vestiário, dentro de campo, que chama para si a responsabilidade, só que o Internacional não conseguiu trazer o Felipe Melo, fechou com o Fluminense, bem como também o Abel, e aí é assunto também para outra discussão, mas o Internacional tinha esse interesse em trazer alguns nomes, algumas figuras nesse sentido, e conseguiu trazer o Cacique Medina. Mais um ponto do porquê Cacique não será como foi Miguel Ángel Ramírez. São escolhas diferentes. Quero deixar o torcedor tranquilo. Abre aspas. Quero deixar o torcedor tranquilo. Fecha aspas. Essa foi a frase de Alessandro Barcelos para dizer que, calma, torcida do Internacional, não será a mesma coisa como foi Miguel Ángel Ramírez. A única semelhança é que são estrangeiros. Essa foi a fala do presidente colorado. Acho que dá para
dizer que deu algum ânimo para a torcida que estava um pouco preocupada. E que não é todo mundo que tem um conhecimento, hoje fica muito mais fácil. A imprensa tem um papel importantíssimo nessa questão de expor aquilo que é o trabalho de um profissional, e em busca de números, fazer uma análise. Esse é um papel importantíssimo para a torcida. Mas nem todos têm esse contato, principalmente com o futebol. Então, vai uma mensagem que o próprio Alessandro Barcelos disse: calma, torcida do Internacional, calma. E calma, porque os anúncios de novas contratações, em breve, devem fazer parte do noticiário colorado. Porque Paulo Brax está em silêncio, trabalhando. Nicão foi o nome da quinta-feira, jogador referência do time do Atlético Paranaense e que, sim, pode estar perto de um acerto encaminhado com o Internacional. Jogador que se faz muito forte, que se fala muito forte nos bastidores do Inter. Um jogador que é importantíssimo nessas últimas trajetórias com o Atlético Paranaense, que deve estar de saída. O São Paulo, sim, estaria interessado na contratação do Nicão, mas está pendendo mais para o lado de Porto Alegre. E no próximo domingo, amanhã, sábado, dia 1º, no domingo, o Internacional vai receber uma resposta em relação ao Nicão e pode estar muito perto de chegar para compor a peça ofensiva do Inter. O Paulo Brax disse que o time tem a necessidade de um lateral direito, de um volante, de um centroavante e 2 pontas. Então, o Nicão seria um desses 2 pontas. O Inter ainda não revelou, mas se fala também na contratação e no anúncio de mais um jogador para o ataque, que não tem tanta expressão, mas é um nome que a direção do Internacional já tinha trabalhado em alguns momentos. E para quem fala em volante, Rodrigo Dourado deve permanecer e Rodrigo Lindoso também, mas sobre Edenilson, que foi escolhido, né, o melhor volante do Brasileirão, aliás, é o principal jogador do Internacional, por mais que o Tyson tenha uma identificação, hoje em questão técnica, né, e compreendendo, né, as valências técnicas e também táticas do que representa o Edenilson em campo, eu posso dizer que ele é o jogador mais importante do Internacional. O Tyson tem toda a identificação, é o capitão, mas hoje o Edenilson é incontestável a sua qualidade. E, segundo o Alessandro Barcelos, nessa mesma entrevista, disse que existe um contrato e que o resto são especulações. Então, a direção do Internacional conta muito com o Edenilson para essa temporada. É fundamental a presença do Edenilson na equipe para conseguir dar ao Internacional essa continuidade. Por mais que se falou em reformulação e remodelagem, é difícil de conseguir fazer isso de uma hora para outra. O Internacional tardou em tomar algumas decisões, então não vai ter tantas mudanças assim. Claro que algumas saídas têm que ser preenchidas, mas jogadores como Edenilson, como Tyson, como Dourado, devem permanecer no elenco e fazer parte do projeto de 2022, sob o comando de Alexander El Cacique Medina. Muito bem, Leandro. Do outro lado do Grêmio, aquilo que se falava como uma hipótese que havia sido confirmada por Romildo Bolzan, agora parece que está muito perto de se concretizar. Porque Diego Souza está apenas a questão de detalhes separados da arena. O jogador que tinha seu contrato até a temporada 2021, não renovou com o Grêmio e estava livre no mercado. Essa reviravolta fez com que o Grêmio fosse até esse mercado e tentasse encontrar um centroavante, um camisa 9, para tentar substituir o Diego Souza. Sem êxito. Então, desce o degrau da escada. Volta atrás. Se essa decisão foi assertiva, ou pelo menos na minha opinião, analisando tecnicamente, um jogador que, por mais que estava e demonstrou um sobrepeso, idade avançada, fez gols. Contribuiu com o Grêmio. Contribuiu. Vai fazer uma análise fria? Contribuiu. Vamos fazer uma análise fria. Mas é preciso analisar o contexto, que é algo extremamente importante dentro do futebol para se falar e dar algumas cartadas. E o Diego Souza esteve presente em um clube que foi rebaixado, fez parte de um vestiário que se mostrou rachado em alguns momentos, a direção volta atrás. Apenas detalhes separam o Diego Souza de uma nova recontratação, e a questão de tempo. Pelo menos essa é a grande informação do lado do Grêmio. O Jean-Pierre está de saída para o Atlético Paranaense, e o futebol, às vezes, ele prega essas peças.
um jogador que foi afastado, que foi contestado e que agora vai disputar uma Copa Libertadores, lá com o time do Paraná. O anúncio oficial do Diego Souza deve acontecer em breve. Foram 9 saídas e o Grêmio agora, com essas novas contratações que foram anunciadas, deve montar esse elenco sob o comando de Denis Abrão e também Wagner Mancini. Muito bem, Leandro. No ano que vem, na segunda-feira, nós voltamos a falar mais a respeito de tudo isso, porque a temporada de 2021, ela se encerra e, ao passo que se encerra de uma maneira negativa para a Grêmio Internacional, ela começa em janeiro de 2021 com muita intensidade, principalmente também dos times aqui de Erechim, do Ipiranga, e já tem um planejamento sendo executado para janeiro de 2021, e do Atlântico. Foi um prazer estar na companhia de todos vocês, esperamos um encerramento muito positivo para todo mundo. Boas novas e feliz ano novo a todos.